Leandro, vamos conversar um pouquinho mais. Bolsonaro fala muito, né, nas suas aparições, ele dialoga muito já com os convertidos, mas ele precisa dos não convertidos para poder ganhar essa disputa no segundo turno. Nas suas apurações, nas suas conversas com as equipes de campanha, qual deve ser a estratégia de Bolsonaro nessa reta final para tentar conquistar aí possivelmente o Palácio do Planalto novamente? Comunicação segmentada, Tainá, uma das estratégias, né? O presidente tem apostado em disparar peças específicas para eleitores que não são dele, mas que podem, não são dele agora, mas que podem ter sido dele em 2018, que por alguma razão esse eleitor se desencantou e voltou a votar no ex-presidente Lula. Então, a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem apostado muito nisso, em tentar uma reconversão de voto e mirar em mensagens específicas para um eleitor do Rio de Janeiro, para o eleitor da Bahia, que inclusive Bolsonaro vai visitar agora na terça-feira. Ele tem agendas marcadas para a Bahia nessa semana. Então, há uma ideia, né, na campanha de tentar esse tipo de argumento para essa reta final, discursos diferentes, né? Isso nas peças de campanha. De público, o presidente vai continuar sendo o presidente Jair Bolsonaro que foi em 2018, 2019, enfim. O presidente não mudou o seu jeito de fazer política e nem irá mudar. Mas agora, essas peças profissionais, elas têm sido pensadas para buscar o eleitor com uma mensagem específica, né? Por região, mensagens específicas ali para tentar reconversão desses eleitores em alguns lugares específicos. De agenda do presidente Bolsonaro para a próxima semana. O presidente vai visitar os 4 maiores colégios eleitorais do país. Começa a semana, né? Ele está em São Paulo hoje, vai para Brasília amanhã, previsão, tudo isso, né, gente? Claro que isso pode mudar ao sabor ali da campanha, mas a previsão de amanhã é que ele esteja no Distrito Federal, em Brasília, despacho, né, da agenda presidencial. Na terça-feira vai para a Bahia, depois ele volta para São Paulo, ele tem previsão de... Não, desculpa, na quarta-feira ele vai para Minas Gerais, depois ele volta para São Paulo e encerra a campanha no Rio de Janeiro, com uma previsão de um grande ato no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Inclusive, o estádio do Bangu, que é um clube tradicional aqui do Rio de Janeiro, está sendo estudado como uma possibilidade do presidente fazer o seu último ato de campanha. Seria num campo, né, no campo de futebol, no estádio do Bangu, que tem capacidade para 10 mil pessoas, que o presidente poderia fazer esse último ato. Mas vai passar, portanto, pelos 4 maiores colégios eleitorais do país. Começa a semana hoje em São Paulo, vai à Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral do país, vai a Minas Gerais, 2º maior. O presidente tem investido bastante em Minas, com o apoio lá do Romeu Zema, e vem ao Rio de Janeiro, participa do último debate, né, na próxima sexta-feira, e vai fazer esse ato aí na Zona Oeste. Se vai ser num estádio ou não, que é a discussão agora da campanha, mas o encerramento da campanha vai ser sim aqui no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, especificamente. Eles vão se adaptando, né, Leandro Rezende, as estratégias aí para essa última semana. Enquanto você toma um golinho d'água, eu vou aqui fazendo a minha pergunta, porque também o colega tem que se hidratar aqui, né, respondendo a tantas questões. Estamos aproveitando que temos Leandro Rezende, mas ele também precisa se hidratar um pouco. Leandro, eu vou pegar o gancho aqui que a Tainá trouxe a questão dos evangélicos, né, e puxa vida, como a gente está vivendo, né, uma caminhada eleitoral em que a gente não ouve muito exatamente propostas e a gente ouve debate de costumes, né? De repente criou-se ali o debate que é mais importante você falar sobre umas questões de hábitos, de crenças, do que exatamente compartilhar com o eleitor o que pretendem para o Ministério da Educação, ou o que pretendem para o desenvolvimento social, o que pretendem para o saneamento básico no Brasil, levando em conta que, minha Nossa Senhora, milhões de pessoas vivem sem ter coleta de esgoto. Então, esses assuntos mais concretos, a gente não tem visto tanto no debate como a gente tem visto religião. E aí, nessa semana, e curioso, né, porque fala-se muito em liberdade religiosa, né? Mas liberdade religiosa para os meus, evangélicos e católicos. Ninguém fala de umbandista, de espírita kardecista, ninguém fala de candomblessista, nada, né? Só entra no pacote ali aquilo que tem interesse populacional, porque a gente sabe o tamanho do alcance da religião no Brasil. E Lula que expôs essa semana, Leandro, a carta a esse público, né? A carta aos evangélicos. Isso surtiu algum efeito? Porque se a gente pensar uma carta, esses religiosos não pegar, bom, não sei, te pergunto, pegar a carta, vamos ler então o que Lula está me dizendo. O método, você acha que o método surtiu efeito, Leandro? Aquilo como a equipe de Lula queria de fato, que é falar para os religiosos?
Eu vou trazer a resposta para tentar responder a sua pergunta, Elisa, trazendo um pouco da repercussão que essa carta teve no outro lado, que foi o lado da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Conversei com gente da campanha para saber se isso teria um efeito no eleitorado, porque as pesquisas mostram que o presidente tem uma vantagem imensa no segmento evangélico no comparativo com o ex-presidente Lula. E a resposta que eu ouvi é um pouco da percepção de quem acompanha esse tema. Essa carta ela já estava tão comentada de que ela poderia acontecer, que o Lula não queria, de que tinha gente no PT dando palpite, de que não sei o que e não sei o que lá, e estava tanto burburinho em torno disso que quando ela saiu mesmo, já não era tão impactante, né? Não foi tão impactante assim, porque a tarefa é difícil. O presidente Jair Bolsonaro tem como um método de fazer política entrelaçar muito a religião e a política. E nisso ele conseguiu ter um efeito positivo em 2018. Afinal, ele se elegeu presidente. Ora, se você tem um efeito positivo de uma estratégia, por que você vai abandonar ela? Por mais que ela possa ser questionada, é uma estratégia que funcionou. E o presidente manteve ela, não agora, ao longo de 4 anos. O presidente fala com o eleitorado evangélico, fala com os segmentos, participa de marchas para Jesus. Não é de agora que ele começou a fazer isso. Ele está há 4 anos fazendo isso. Logo que o presidente teve a oportunidade de indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse que indicaria um ministro terrivelmente evangélico. Acabou que o primeiro, né, Tainá, você que está aí, sabe bem dessa história. O primeiro não era o terrivelmente evangélico, acabou sendo o ministro Nunes Marques, mas o segundo foi o André Mendonça, que inclusive determinado voto que ele deu, ele teve que se justificar com essa comunidade, ou seja, o presidente conseguiu relacionar muito bem política e religião no Brasil e trouxe o Lula para jogar fora de casa, né? Usando a analogia do futebol, o presidente joga em casa quando ele fala de política com os evangélicos, porque está fazendo isso há bastante tempo. O ex-presidente Lula não, precisou começar a fazer agora. Qual o efeito que isso vai ter no eleitorado? O Lula sempre foi, né? E eu acompanhei muito essa tentativa do PT de montar uma mensagem para os evangélicos. O Lula sempre foi reticente em fazer isso, em trazer a política para a igreja. Mas ele foi, a igreja para a política, né? Mas ele foi convencido pelas circunstâncias. Tentou nessa carta, tentou em uma série de peças que estão sendo veiculadas especificamente para esse eleitorado e tenta se livrar de mentiras que circulam nas redes e que acabaram pegando na candidatura dele, que é aquela ideia estapafúrdia de que o Lula, se for eleito, vai fechar igrejas. Tão estapafúrdia perseguir cristãos, né? Pois é, a gente não está numa guerra santa e é tão estapafúrdia quanto uma mentira que se espalha por aí de que o Bolsonaro teria um acordo com Fernando Collor para indicá-lo para ministro num eventual segundo mandato. É o nível que a campanha se tornou. De um lado vai fechar a igreja, do lado outro é canibal, do lado... Enfim, e aí, Elisa, te respondendo, ninguém está falando de saneamento básico, ninguém está falando de projeto de educação para o país, porque virou uma disputa nessa seara religiosa, numa seara comportamental e de costumes. Aparentemente, é o que está mobilizando o eleitor do país. Mas, a partir de 1º de janeiro, né, os problemas da vida real, eles voltam a se impor também.